Prontinho, e daí agora a gente segue aqui. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode continuar digitando aí no chat, tá? Depois eu volto aqui no chat. Quando eu compartilho a tela com vocês, eu fico vendo praticamente só a tela compartilhada, mas depois eu volto aqui no chat, se tiver de dúvida eu leio, eu respondo, tá? Então, porque às vezes deixa a dúvida lá para o fim e depois não lembra, então pode ir escrevendo aí, que a gente vai tirando as dúvidas no decorrer, tá? Bom, primeiro eu vou me apresentar para algumas pessoas que sempre chegam, pessoas novas, que não me conhecem, né, que é a primeira vez que estão aqui participando desse tipo de evento nosso. Eu sou a Lilian Sanches, eu sou administradora de formação. Uma galera acha que eu sou psicóloga, né? Sempre surge aí essa confusão, mas não, eu sou administradora, mas tenho várias outras formações, sou especializada em personal professional, líder, positive coaching, fiz especialização em psicologia positiva, trabalhei muitos anos no mundo organizacional, em grandes empresas, área de RH, área de compliance. Depois mudei totalmente, abri minha empresa. Hoje, ajudo pessoas que querem evoluir na carreira, querem ter satisfação, querem melhorar resultado, ajudo empresas que também querem esse objetivo, porque empresas nada mais são do que pessoas, né? Pessoas querendo ser feliz, satisfeita, realizada, trabalhar melhor e viver bem com isso. Então, esse é meu papel hoje, ajudar as pessoas que estão nessa busca, tá? Eu também sou mentora de negócios e sou sócia aqui da Intentos, né? Há 4 anos, praticamente, a gente vem aqui conduzindo a empresa nesse desafio que é empreender. Hoje minha carreira é carreira de empreendedora. Uau, super desafiador. Se tiverem outros empreendedores aí, sabem bem como que é esse dia a dia nosso. Bom, entrando então aqui no conteúdo, antes de passar só para esse slide, eu vou dar um resumo aqui do que a gente vai falar. São 3 passos para a evolução na carreira. Então, esses 3 passos é a base que eu uso em tudo, tá? Eu uso essa base nos meus processos de coaching, eu uso essa base nos treinamentos, nos processos de desenvolvimento. Por quê? Porque a base, né? Pensa em uma casa. O que é uma base de uma casa? A base, ela é exatamente o que vai ajudar depois, ela é o alicerce para que depois construa o resto. Então, quando eu olho bem para essa base, eu consigo dar os próximos passos, eu consigo fazer tudo o que for necessário de forma estruturada, para que a minha casa não desmorone no meio do caminho, né? Então, por isso que é importante a base. Quais são esses 3 passos básicos para quando a gente vai olhar para a carreira, quando a gente quer evoluir na carreira, ter satisfação? Primeira coisa, que é esse primeiro passo, é olhar para o passado. Então, eu não posso esquecer quem eu sou, o que eu já fiz, né, da onde eu vim. Muita gente erra olhando só para frente. A gente não pode renegar o passado e muito menos, né, deixar de utilizar tudo isso que a gente já tem até aqui. Segundo passo, eu vou falar sobre futuro. Então, se eu olho para trás, depois é hora de olhar para frente. O que vem por aí, né? O que eu quero fazer? Como que vai ser esse meu futuro, essa minha carreira? Como que eu posso projetar essa minha visão de crescimento, de evolução e satisfação? E depois, o terceiro passo é a hora que eu olho para o presente. Daí eu olho para o agora e defino hoje o que eu faço para realmente conseguir, de forma assertiva, né, caminhar o que eu preciso passo a passo para chegar no meu futuro da melhor forma possível. Beleza? Então, esses são os passos, mas agora eu vou detalhar, eu vou contar bastante sobre ele, não vou falar um pouquinho não, que eu vou falar bastante hoje aqui com vocês. Quem está acostumado a ver o webinário meu já sabe que eu entrego bastante conteúdo. Anotem, porque vai ter bastante reflexão, bastante exercício para vocês irem fazendo aí. Bom, então quando a gente olha para o passado, quando eu estou olhando para o meu histórico, a primeira coisa que eu tenho que olhar, que eu tenho que observar é o que eu já realizei. O que é esse o que eu já realizei? É realmente eu aprender com as minhas realizações, com o que eu estudei, com as minhas conquistas, inclusive aquelas que não são ligadas ao trabalho. Muitas vezes as pessoas ficam muito presas, por exemplo, eu só trabalhei numa empresa, eu só tive um cargo, e daí tudo que eu sei é fazer isso. Não, peraí, você começou a viver no dia que você entrou nessa empresa, tem certeza? Com certeza não. Então, eu já tive casos, por exemplo, de clientes minhas que se redescobriu encontrando aquilo que ela fazia na adolescência.
Por quê? Porque ali ela já teve vários e vários acontecimentos, várias e várias histórias, né, sobre coisas que ela gostava de fazer. Só que ela tinha deixado isso de lado e nunca mais tinha usado. Então, quando eu falo em olhar para o passado, em olhar para o que já realizou, é fazer realmente esse apanhado. É você conseguir entender a sua história pessoal, profissional, coletando os melhores momentos. Só que os melhores momentos não são só as conquistas. Às vezes, tem melhores momentos que vêm super disfarçados de problema, né? Só que, lembra que a gente superou um monte de problema? Olha para trás agora e pensa o que você já realizou até aqui, o que você já fez até aqui. Pensa nos problemas que você já passou e que você deu conta. Só com isso, você vai fortalecer muito, né, a sua visão sobre quem você é e sobre suas capacidades, tá? Então, esse é um exercício já de cara que eu te proponho aí a realizar. Depois, o que a gente olha? O que me faz bem? O que me faz bem é pensar realmente naquilo que faz o meu coração aquecer, aquilo que faz o meu olho brilhar. Pode estar ligado a uma atividade, a algo que eu execute dentro do meu trabalho, ou pode estar ligado, por exemplo, a um ambiente, pode estar ligado a sensações, a emoções, enfim. Quando eu falo que me faz bem, tem muita ligação também com valores, com propósito, com o uso dos talentos, tudo isso está ali super associado. Por isso que, assim, eu trago junto com isso uma outra teoria, que é a teoria do flow. O flow é um estado onde a gente consegue não sentir, por exemplo, as sensações corporais. Então, é como se a gente entrasse numa situação em que a gente está tão absorvido por aquilo que a gente está realizando, né? E que a gente não sente mais nada. O tempo não passa, a gente não tem fome, a gente não sente dificuldade, tudo é uma maravilha. Isso é o que a gente chama do estado do flow. O flow, ele pode acontecer no trabalho. Muita gente tem flow trabalhando. Em momentos criativos, no momento que está executando uma tarefa mais detalhada, em momentos onde está executando alguma coisa que gosta muito. Para o flow acontecer, ele tem uma condição para ele ocorrer. Qual que é essa condição? A gente tem uma equivalência, igual ele está mostrando aqui nesse gráfico, entre o nível de desafio alto e o nível de habilidade alta. Ou seja, eu tenho que ir aumentando o meu desafio ao mesmo tempo que eu aumento a minha habilidade. Conforme as duas forem andando juntinhas, a gente vai entrando nesse estado do flow, que é quando a gente está realmente super bem e feliz trabalhando, tá? Tem como se aplicar isso para o seu trabalho atual? Tem. Principalmente a gente enxergando desafios, se precisa ajustar, aumentar, diminuir. Inclusive, dentro de empresa, a gente tem como fazer isso. E olhando para o nível de habilidades que você necessita para realizar aquelas tarefas. Às vezes, você precisa usar um tipo de habilidade que você não possui, e isso te leva ao quê? A preocupação, a ansiedade, tá vendo? Que é aqui o opostinho, né, do flow. Então, por exemplo, se o desafio tá alto, mas eu tenho habilidade baixa para resolver, eu vou ter ansiedade, eu vou ter preocupação, eu vou ficar pensando, nossa, será que eu vou dar conta? Isso não é para mim, né? E como que eu vou estar feliz e estar bem fazendo alguma coisa que eu não acho que eu vou dar conta, né? Não tem como. Então, a gente consegue fazer esse estudo para identificar como entrar em flow trabalhando. Olha que incrível, né? É um passo gigante para você conseguir satisfação profissional, seja em qualquer área, em qualquer trabalho. Tá? Varredor de rua, ao diretor de empresa, diretor lá da NASA, ele pode entrar em flow trabalhando através dessa equação correta entre desafios e habilidades. Habilidades e personalidade. Eu também tenho que olhar no meu passado para eu conseguir resgatar isso. O que eu resgato quando eu falo de habilidades e de personalidade? Exatamente eu conseguir entender como eu me comporto, quais são esses meus comportamentos habituais, né? E quais são as minhas maiores habilidades, ou seja, como eu faço, como eu executo alguma coisa e como que eu me comporto ao executar essas atividades. Também tem forma da gente fazer assessment, testes que nos dão esse resultado, que ajudam muito a acelerar esse processo. Senão, não tem como. É realmente a gente olhando o nosso histórico, entendendo como que a gente agiu, como que a gente chegou até aqui. Motivação é uma das coisas que está aqui dentro. E tem um exercício bem bacana que você já pode começar a fazer aí sobre motivação para entender o que te motiva. Que é,
olhe as suas conquistas, ligado a essa questão das realizações. Pega as suas realizações, olha para elas e pensa o seguinte: o que motivou, ou seja, o que fez com que você tivesse cada uma dessas conquistas, né? Então, por exemplo, você entrou na faculdade, você passou no vestibular. Por que que você fez esse vestibular? O que te levou, né, a buscar esse vestibular? Qual que era aquela emoção que você buscava ao ter esse resultado? Isso é motivação. E quando a gente descobre uma dessas motivações, a gente repete ela, porque com certeza você pode estar fazendo muitas atividades hoje no trabalho onde você está buscando a mesma motivação. E daí o que a gente faz? A gente muda os caminhos para buscar essa motivação. Então eu não preciso buscá-la só através do mesmo caminho, eu posso buscá-la em outros lugares, tá? Dentro das próprias atividades profissionais. Então assim, isso é bem bacana de ser trabalhado, bem bacana de ser elaborado em cima. E daí não tem jeito. Quando eu falo de olhar passado, autoconhecimento e análise, tá? Análise, sim, que pode ser aquela análise de fazer com psiquiatra, com psicólogo, com psicanalista, tá? Mas também tem a nossa autoanálise, que é você realmente tomar mais consciência sobre quem você é, por que você age, o que te trouxe até aqui. Quando a gente começa a perceber tudo isso, já é um mega estudo sobre autoconhecimento. E então, assim, tem muita ligação com você estar atento a você, aos seus comportamentos e às suas ações, mas também tem um passo aqui que é fundamental quando eu falo de autoconhecimento. Eu estou atento, estou consciente, eu identifico aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser mudado, e daí eu faço o quê? Eu tenho que fazer as mudanças, mesmo que pequenas. O grande sofrimento de muita gente é identifico, né, através do processo de autoconhecimento que não tá bom, guardo debaixo do braço e sigo na vida com isso. E daí o que acontece? Eu sempre brinco que é igual calo, né? No pé. Vai doer mais cada vez que você passar pela mesma situação. Viu o sapato apertado, ele vai doer já o calo ali, a bolha, só de olhar o sapato. Então, assim, identificou que algo tá mal, a gente precisa começar a tomar ações. Não precisa ser nada grandioso, não precisa largar emprego, fazer as coisas sem planejamento. E sim começar realmente a fazer pequenas ações que te tirem dessa situação de desconforto, tá? Então, assim, autoconhecimento sozinho não serve para nada. Uma galera mergulha em autoconhecimento e fica a vida inteira fazendo cursos e cursos e cursos de autoconhecimento. Bora pra ação, galera, porque daí é onde você vai testar um novo comportamento, testar uma nova ação e consolidar, porque a gente precisa de consistência para que um novo comportamento seja incorporado. Belezinha, até aqui eu tô tentando ir rápido por causa do nosso tempo, para manter nosso cronograma, porque tô só no passo 1. Dúvidas de vocês, digitem aí, tá? Vão digitando, vão colocando aí as dúvidas de vocês, perguntas, fiquem super à vontade. Às vezes reclamam, né, que eu falo super rápido, mas a vontade de passar todo o conteúdo aqui para vocês. Daí vamos para o passo 2. Então, o passo 2 é a gente olhar para o futuro. Primeira coisa, quando eu olho para o futuro, é eu ter uma visão clara do que eu quero, né? O que eu quero na carreira, o que eu quero profissionalmente, quais são os meus sonhos, quais são os meus objetivos, quais são os meus desejos pessoais, quais são as minhas ambições financeiras, e depois eu conseguir amarrar tudo isso, né? Muita gente faz essa visão do que eu quero de forma solta. Então, por exemplo, eu quero ser diretor numa empresa. Só que não olha, por exemplo, para a parte pessoal. E daí na parte pessoal tá lá, eu quero ser mãe de 4 filhos. Tá, mas tudo bem seus filhos ficarem na escolinha desde sempre para você ser diretor? Não, eu quero ser uma mãe super presente. E como é que a gente junta isso, né? No modelo atual. Então, vamos revisitar algumas coisas, vamos rever esse planejamento, vamos pensar em outras formas de isso virar realidade? Então, assim, quando eu penso em futuro, não adianta eu ter uma visão de futuro solta se eu não faço esse alinhamento entre todos os meus papéis, entre todas as áreas da minha vida, porque senão depois lá na frente eu causo um desequilíbrio. Da hora que a pessoa vai, chega até o local que ela queria e depois ela se arrepende. Por quê? Porque faltou coisa no caminho. Uma das queixas que eu mais ouço, principalmente de grandes executivos, é que eles chegam lá sozinhos, né? Muitos perdem a família, perdem amigos no caminho. Então, você tem que saber, ter ciência do que você está construindo, do que vai junto, do que você abre mão. Isso faz parte, né, dessa visão de futuro.
Depois, na sequência, quando eu olho para esse passo sobre o futuro, sobre ter visão de futuro, eu preciso pensar em tendências. Não dá para eu planejar, por exemplo, o que eu quero para minha carreira sem eu olhar para tendências de mercado e tendências da área de trabalho. Por quê? Imagina só que 5 anos atrás eu resolvesse falar assim, o meu objetivo é ser dono de uma frota de 5 táxis, né? Como será isso no futuro? Nossa, não tinha nem olhado. E quando você olha hoje, na realidade de hoje, muitos taxistas perderam espaço. Por quê? Perderam espaço para o Uber, para outras modalidades de transporte. Hoje, bicicleta é super em alta. Então, eu não posso olhar somente com uma projeção de futuro do objetivo sem olhar esse cenário externo, sem olhar as tendências de mudança de mercado. Então, eu preciso saber o que vai acabar? Pelo menos qual que é a expectativa, né? O que vai ter em alta? A área que eu trabalho vai estar em alta daqui a 5 anos? Não precisa ir tão longe, né? Já existem vários estudos falando aí sobre o futuro do trabalho, que, por exemplo, várias profissões vão acabar em 2020, ou seja, daqui a 2 anos, praticamente 1 ano e pouquinho, né? 2025, então, vai ter uma enxurrada de profissões que vão acabar. Só que, em contrapartida, outras profissões vão começar. Então, quando eu vou fazer uma análise da minha carreira ou da minha empresa, eu preciso levar isso em consideração. Eu preciso olhar essa tendência de mercado, de mudanças, para entender como que eu projeto esse meu sonho, esse meu objetivo, essa minha vontade de crescimento. Aliado a isso, tem a questão também, por exemplo, da educação, né? A gente não pode abrir mão disso hoje. A educação antes, até bem pouco tempo atrás, ela era uma coisa bem formal, né? E em momentos isolados. Então, você ia, fazia o vestibular, fazia a faculdade, você estudava lá 4, 5 anos, depois passou 1, 2 anos, você entrava a fazer uma pós, daí você fazia 2 anos de pós, ponto. E muita gente encerrou aí a formação, né? Tendências de educação é que cada vez mais a gente vai estar estudando, né? E não apenas estudando disciplinas técnicas, teóricas, mas também estudando muito sobre comportamento e estudando sobre tendências. Por quê? Porque o mundo está mudando com uma velocidade incrível. E daí a gente tem que fazer a nossa escolha, né? Como que a gente se comporta perante a isso. Junto com essa visão de futuro, preciso olhar qual estilo de vida eu desejo. Por quê? A gente tem hoje as pessoas que querem melhoria de qualidade de vida e que daí não querem mais, por exemplo, ganhar um alto salário em contrapartida de terem que trabalhar mais horas por dia ou de ter que abrir mão da família. Então, tem algumas situações que há 5 anos atrás todo mundo aceitava, a maior parte das pessoas aceitavam, hoje muita gente já questiona. Então, eu preciso entender qual estilo de vida que eu quero para eu poder equilibrar essa questão da minha carreira, dos passos que eu vou dar na minha carreira com esse estilo de vida, né? Para mim, tudo bem morar longe do trabalho ou eu quero morar perto? Por mim, tudo bem trabalhar várias horas por dia ou não? E isso, inclusive, para quem vai empreender. Porque uma galera fala assim, eu quero empreender porque eu vou trabalhar menos. Daí eu dou risada, né? Quem empreende aí, por favor, dê risada junto quando a gente ouve isso, né? Porque quando a gente empreende, a gente trabalha muito, muito, muito mais. A grande diferença é que, dependendo do estilo de empreendimento que você tem, do tipo de negócio, você vai ter mais flexibilidade. Ponto. Né? Então, por exemplo, eu tenho a minha qualidade de vida porque eu consigo tomar meu café da manhã 9h30, 10 horas, acordar mais tarde, fazer minha academia durante o dia, né? Não tenho esses horários rígidos. Mas eu trabalho até meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã, praticamente todos os dias. Tem uma galera que ia achar isso absurdo. Então, qual é o estilo de vida que você quer? Porque você tem que ajustar isso com o resto, tá? Estilo de vida tem muito a ver também com renda. Por quê? Porque às vezes a gente vai fazer projeções de futuro de carreira e o que as pessoas se pegam? Ao salário, ao valor financeiro que elas têm hoje, né? Não significa que todo mundo tem que abrir mão da parte financeira. Não é isso. Dinheiro é importantíssimo, paga conta, traz tranquilidade e conforto, né? Faz a gente dormir sossegado à noite. Mas, quando a gente faz algumas opções, principalmente por estilo de vida, por qualidade de vida, às vezes o dinheiro ele não vira o mais importante dessa conta. Daí você acaba abrindo mão de algumas questões que até então você mantinha. Então, olhar para tudo isso junto, para que tudo isso tenha realmente uma ligação com o seu lado profissional. Então, por exemplo, para você fazer alguma coisa que você ama, com um estilo de vida mais flexível, tudo bem para você ganhar um pouco menos?
ou ganhar um pouco menos no início, no primeiro momento. Então é isso que você tem que pensar, tá? E daí, para a gente fechar futuro, esse item aqui eu considero um dos itens super importantes. É falar sobre padrão mental. Não adianta a gente falar de futuro se a cabeça nossa fica lá no passo 1, que é no passado, né? Então, assim, o mundo está mudando, as coisas estão evoluindo. Eu vejo uma galera que tem a minha idade que fala, eu não sei lidar com tecnologia. Pausa, né? Como assim? Sem tecnologia hoje, eu não consigo ligar a máquina de lavar roupa. Eu não consigo programar a panela elétrica que faz arroz. Você não consegue ir no banco mais sacar dinheiro. Então, assim, tecnologia, ela chegou, pronto, e vai ficar e vai evoluir. E ela está aí para facilitar a nossa vida. Então, a tecnologia, ela serve para fazer coisas que antes a gente demorava horas ou que a gente tinha que ficar lá a gente mesmo se dedicando, né? Então, a tecnologia é ótima, é fantástica, é incrível. A gente precisa o quê? Aprender a lidar com ela. E daí aqui, quando eu falo de padrão mental, quando as coisas mudam, quando as mudanças acontecem, a gente tem 3 padrões clássicos. O primeiro dele é resistência. Então, algo está mudando, eu falo o quê? Ah, não, esse sistema novo da empresa é ruim. Ah, não, esse software não funciona. Ah, não, para que eu quero um celular mais moderno? Né? Nossa, já estão mudando as coisas de novo. Para quê? Né? Estão trazendo processos novos, estão trazendo, mudaram agora gerenciamento de projetos, em vez de ser o mais robusto, vão trazer um mais ágil. Para que fazer isso? A gente estava bom do jeito que estava, para que mudar? Né? Quantas vezes você já deve ter ouvido isso por aí, ou até mesmo falado. Então, isso é o padrão da resistência. De pessoas que querem fazer o quê? Empurrar, né, a mudança para que ela não chegue. Só que o que eu posso te contar a mudança vai chegar e vai te arrastar. Então, você não adianta ficar com a mãozinha segurando, porque ela vai vir de qualquer jeito, né? Daí o segundo padrão é o padrão da adaptação. Daí é aquele que vem tentando nadar conforme a onda chega, né? Então ele não resiste, mas ele também não tem a proatividade. Então ele vai se adaptando, se ajustando conforme as coisas acontecem. O terceiro padrão é o padrão da criação. São aqueles realmente disruptivos, inovadores, que estão à frente. Que antes das coisas acontecerem, eles já falam, nossa, será que dá para fazer algo novo? O que a gente pode mudar? O que a gente pode inventar? O que a gente pode criar? E é claro, não tem jeito que esse tipo de profissional são aqueles que estão sempre na frente. E não tem jeito também, são os que mais erram, né? Porque quem tenta fazer algo novo, em geral, erra muito mais do que quem já pega tudo pronto e só tem que depois executar. Faz parte do jogo. Como que eu faço para ser uma pessoa de criação, né? Com essa mente mais aberta? Eu tenho que trabalhar lá atrás, lembra que a gente falou no passo 1 do passado? Como que são as minhas habilidades para isso? Como que são as minhas habilidades de adaptação? Como que eu me comporto quando as coisas mudam? Quais são as minhas motivações? Olha como daí a gente já casa tudo isso e consegue estabelecer esses nossos passos para a nossa evolução profissional. Belezinha? Vamos em frente? Daí chega no passo 3, né? Passo 3 é o hoje, é o agora, é o presente. Nossa, Lili, então você foi lá para trás, você foi lá para frente, agora você volta? Sim, isso faz todo sentido. Por quê? Porque não adianta, e esse é um erro clássico de empresas, esse é um erro clássico de profissionais, esse é um erro clássico de muita gente, tá? Eu poderia dizer que 80% das pessoas que me procuram nas mentorias, nos negócios, em carreira, cometem esse erro, que é o quê? É dar esse passinho aqui, ó, né? O passinho da onde ele tá para o próximo estágio, sem olhar para o passado e sem saber para onde ele vai, sem ter a visão de futuro. Então ele faz o quê? Fica literalmente andando em círculos dentro daquela bolinha. Então não adianta dar os passos se eu não sei para que eu tô dando esse passo. Daí no final você pode falar assim, mas esse passo foi assertivo? Dei o passo correto? Para que foi esse passo? Né? Aonde você quer chegar? Qual que é o seu objetivo com isso? Qual resultado você espera? E a pessoa olha para mim e fala, o resultado era apenas ter andado, né? Então poupe seu esforço. Se você não sabe para onde estar andando, para e reprograma tudo. Tenha pelo menos um pouquinho de clareza do que você vai fazer antes de dar o passo, porque senão você só vai ficar andando à toa, gastando energia sem saber para onde está indo. Então, quando eu falo do passo 3 no hoje, primeira coisa é no que eu tenho que me desenvolver.
Aqui daí também eu pego a galera que já sai de uma faculdade ou que está lá procurando emprego e entra a fazer qualquer curso, pós, MBA, não vai aplicar, não sabe se aquilo realmente vai ser útil, não tem oportunidade de uso, às vezes, na empresa que trabalha e está lá se desenvolvendo, por quê? Porque todo mundo faz. Daí não é diferencial, daí não vai ser útil, né? Investe tempo, investe dinheiro à toa. Quando eu sei no que eu preciso me desenvolver, eu consigo fazer isso de uma forma muito mais assertiva e economizar tempo e dinheiro. São os dois recursos que a gente mais carece deles, né, em nossa vida. Então, não dá para a gente ficar desperdiçando tempo nem dinheiro. E também, quando eu sei no que me desenvolver exatamente, eu consigo fazer o quê? Acelerar etapas. Lembra que eu falei que o estudo está mudando quando eu falei de tendências? E que o estudo vai ser cada vez mais contínuo, menor, em blocos? Então, eu sabia exatamente antecipar a tendência para conseguir me enxergar no que me desenvolver e adquirir conhecimento e bagagem mais rapidamente, poder aplicar, isso sim que é um mega diferencial. No estudo também tem essa questão de você conseguir já unir a teoria, as experiências, as práticas, os relacionamentos e os resultados obtidos. Antes bastava um título, né? E agora não. Agora, quando eu falo resultados, quando eu falo desenvolvimento, é você juntar todos esses resultados. Então, não basta mais eu ter uma teoria solta se eu não consigo aplicá-la. Não adianta ter uma teoria se eu não consigo aplicá-la e obter resultados com isso. Não adianta fazer isso tudo se eu não sei me relacionar com as pessoas, nem muito menos construir resultados novos. Aqui entra uma outra questão muito importante no mundo atual, que chama-se compartilhar, como eu estou fazendo aqui hoje com vocês. Então, não adianta ter o conhecimento se a gente não compartilha esse conhecimento com outras pessoas. Então, cada vez mais, o conhecimento, o saber, ele vai ser compartilhado. Então, a gente vai ter acesso à informação de vários lugares, né? O que isso faz? Faz com que cada vez mais a gente tenha volume de coisas empilhadas esperando. Quantos livros você tem na prateleira esperando ser lidos? Quantos cursos online você tem lá esperando para ser feitos? Né? Quantas coisas tem lá para você ler? Então, se a gente tem acesso a tudo, todo mundo compartilha tudo, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter esse foco para conseguir enxergar o que exatamente eu preciso me desenvolver. Beleza? Daí o segundo ponto de olhar para o agora é calcular a sua rota. O que é isso? É realmente você entrar lá no seu GPS da vida, né? E digitar o destino, tá? É você entrar lá, colocar para onde você vai e pensa no aplicativinho lá no Waze, no Google Maps. Então não adianta você entrar, até esses dias eu fiz um vídeo falando sobre isso, não adianta você entrar nele e ficar navegando à toa. Você entra, você põe um endereço de destino, e daí ele vai te levar para esse destino. E daí você sabe exatamente quanto tempo você vai demorar para chegar lá, se tem obstáculos no caminho, ele te mostra o mapa da região. Se você quiser escolher rotas alternativas, ou seja, de repente outro curso, outro tipo de experiência, também é possível. Tudo isso calculando essa rota, olhando para o seu mapa. Então, fazer esse mapa de onde você está, onde você quer chegar e o que é possível, né, trilhar no meio desse caminho. E daí, para fechar essa questão do presente, é ajustar a rota, né? Surge um obstáculo ali no meio, você segue firme e forte? Lembra que eu falei da velocidade das mudanças? Cada vez mais as coisas vão mudar. Então, você pode ter calculado sua rota e no meio disso aparecer um obstáculo, aparecer uma dificuldade, aparecer algo que você não conseguiu prever. E daí você tem que fazer o quê? Replanejar, olhar novamente, mas sem perder o foco naquilo que você quer realizar, que é a questão dos objetivos, questões pessoais, financeiras, que a gente já olhou lá no futuro. Beleza? Daí eu faço esse ajuste, sigo firme, forte, confiante, sem me perder no meio do caminho. Esses são os 3 passos, daí eu deixo aqui essa reflexão, essa provocação para você. Você sabe como e o que precisa daí, olhando para esses 3 passos, é ajustado aí no seu caminho? O que você precisa fazer hoje? Quais passos você precisa dar para evoluir?